Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Jesus Cristo, amém? Quando está muito feliz, está na casa do Senhor, pode dar um sinal assim, ó. Pode dar um glória a Deus bem forte aí. Estamos em festa, amém? Estamos em festa pelos 25 anos da nossa Igreja Batista Nacional Boas Novas aqui em Primavera, amém? Quantos estão felizes por isso aí, gente? Pode glorificar o nome do Senhor, amém? E esse povo de Deus aqui é um povo da pegada da fé mesmo, está desde sexta-feira aqui adorando o nome do Senhor nosso Deus, amém? Então, nós glorificamos muito a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um dos pastores, pastoras, missionários, missionárias, diáconos, diaconisa, por cada membro, por cada líder, por cada departamento, por cada ministério desta igreja local. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Então, é muita alegria que temos no coração ver a bondade de Deus sendo manifesta ao longo desses 25 anos. É muita alegria. Por onde eu tenho andado, por onde eu tenho caminhado, temos visto essa bondade de Deus sendo manifesta na vida de cada uma dessas igrejas locais. Então, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus pela vida do nosso pastor João Henrique, a pastora Carla, pelos seus filhos. Glória a Deus por esse casal que aceitou esse desafio e aceitou o chamado de Deus para estar aqui neste lugar. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Bom ver vocês novamente. Bom ver os pastores aqui, pastor Carlos, Janina que está ali. Bom ver o pastor Rafael, estava com a gente lá também, teve uma participação lá também. Bom ver Leana que estava aqui também, adorando o nome do Senhor. Bom rever todos os meus irmãos aqui na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. Uma alegria muito grande. Quero fazer menção desse nosso amado irmão, um dos líderes também lá da IBN Cristo Rei, um empreendedor que está juntamente aqui comigo também, o Lemuel, servo do Senhor, homem de Deus também, que está aqui conosco nesta noite para juntos adorar o nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a vida do Lemuel. Quero ler com vocês a palavra de Deus, amém? Não está fraco, gente? Quero ler com vocês a palavra de Deus. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, quero ler 2 versículos da palavra do Senhor com vocês aqui nesta noite. Quero dar um glória a Deus juntamente com todos vocês e depois vamos orar juntos aqui, adorando e celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Já receba um abraço de toda a diretoria da nossa CBN Mato Grosso, já se sinta abraçado por toda a nossa diretoria, se sintam também abraçados por toda a família IBN Cristo Rei, amém? Porque estamos juntos, amém? Porque ninguém detém, porque a obra é? Não está fraco, gente, ninguém detém, por quê? Ninguém detém, a obra é santa, a obra é do Espírito Santo, aí ninguém para a obra de Deus. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, eu quero ler o versículo 21 e também
o 20, quero ler até o 24. Quero ler esse texto da palavra de Deus com vocês. Estava pensando nesse texto e eu quero repartir com vocês aqui nessa noite de muita festa, de muita alegria, de muita celebração. Diz assim, versículo 21 diz assim, Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Sentado mesmo, curve a sua cabeça, fala com o Senhor. Pai, nós estamos na tua presença, estamos na tua casa, estamos diante do teu povo, estamos diante da tua palavra, Senhor. Tenha liberdade de falar com cada um de nós. Fala ao coração do meu irmão, fala ao coração da minha irmã, fala ao coração desse que talvez nos visita pela primeira, pela segunda vez. Fala conosco, renova-nos nesta noite de alegria, de festa e de celebração ao Senhor, meu Pai. Tenha toda a liberdade, Senhor. É a nossa oração nesse início de ministração, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode concordar dizendo amém, dizendo graças a Deus. Povo de Deus, quero, a partir deste texto da palavra do Senhor, quero pensar com vocês acerca de como podemos andar com Deus, sem nos desviar, sem nos perder. Estava pensando que esta igreja está fazendo 25 anos, olha que coisa maravilhosa, 25 anos, já passou muitas pessoas por aqui, muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, muitas pessoas foram atingidas pela graça maravilhosa de Deus. Muitas pessoas já passaram ao longo desses 25 anos. Eu fiquei pensando nessa porção da palavra de Deus, pensando em outros textos da palavra de Deus, como que podemos permanecer andando com Deus tantos anos firme, hein? Esse texto da palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos ele andando com Deus, olha que coisa maravilhosa, e Deus andando com ele. Ele andando com Deus e Deus andando com ele. Gente, é uma longa e abençoada caminhada. Quantos podem dar um glória a Deus forte aí, gente? É uma caminhada muito maravilhosa, hein, gente? Desse homem que decidiu no seu coração que ele iria andar com Deus enquanto vida estivesse. Ele diz: eu vou andar com Deus. Sabe, meu irmão, que coisa preciosa, hein? Que decisão importantíssima na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, na vida de todos nós, na vida do povo de Deus. Esta deve ser certamente a decisão do coração de todos nós. A Bíblia não tem muitas menções falando de Enoque. Nós temos essa narrativa bíblica aqui. Aí nós temos Hebreus capítulo 11, no versículo 5, diz que Enoque pela fé decidiu agradar a Deus e andar com Deus. E Deus chegou um determinado momento que Deus diz: Enoque, nós já andamos tão juntos, fala o seguinte, fica logo aqui em casa mesmo.
Ô Enoque, nós estamos tão juntos o tempo todo, você está tão presente na minha casa, direto andando comigo. Fala o seguinte, Enoque, fica logo aqui. Fica logo aqui, Enoque. Sabe, e aí a Bíblia Sagrada também faz menção, no livro de Judas, que o Enoque também teve uma visão profética, que Deus também viria com centenas e centenas de anjos aqui, trabalhar e agir, e julgar aqueles ímpios. Então ele teve, você encontra pelo menos essas 3 menções na Bíblia, falando acerca desse homem que decidiu na sua vida, que ele iria andar com Deus. Quantos concordam com essa pegada aí? Pode levantar uma das mãos assim. Muitas pessoas talvez estejam aqui já desde esses 25 anos. Eu estive recente numa igreja nossa, que é a mais antiga, que é a igreja de Pontes e Lacerda, que fez 53 anos. E eu fiquei pensando também, dentro do meu coração, na minha mente, pensando, meu Deus, muitas pessoas já passaram aqui por essa igreja, 53 anos. Assim também como a história tão linda da nossa igreja Batista Nacional Boas Novas, aqui em Primavera, 25 anos também. Tem pessoas aqui que já estão há muitos anos, outros estão chegando agora, outros irão chegar, pessoas aqui de todas essas redondezas aqui dessa cidade, também irão chegar para juntos fazer parte dessa grande família IBN Primavera, IBN Boas Novas. Quantos concordam? Pode dar um glória a Deus bem forte. E nós sabemos que o Enoque, ele é um tipo daquilo que vai acontecer com todos nós. É um tipo daquilo que vai acontecer com a igreja de Cristo. Ele e o Elias é um tipo daquilo que vai acontecer com todos nós, com o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Será que esse povo está aqui nessa noite podendo celebrar e dar um glória a Deus bem forte aí, gente? Nós somos esse povo, o povo de Deus, o povo que foi alcançado por conta da graça bendita dele, o povo que foi atingido por conta da graça maravilhosa, preciosa do Senhor nosso Deus, amém? E eu coloquei aqui algumas considerações, eu quero pensar com vocês de como podemos andar com Deus em uma longa caminhada sem desanimar, sem desistir, sem esmurecer, sabe? Como que podemos andar com Deus tantos anos, aí firme, ó, naquela pegada, não é verdade? Então, a primeira verdade que eu quero considerar com vocês, quando eu olho para a palavra de Deus em uma forma, em um todo, olhando para alguns homens, para algumas mulheres da Bíblia, para algumas pessoas da Bíblia, a primeira marca importante, a primeira consideração importante que eu quero repartir com vocês, de como podemos permanecer andando com Deus, sem nos perder, sem nos desviar, porque o índice é muito grande das pessoas que acabam, sabe, desistindo, acaba parando. Esse índice é até assustador para nós, assustador para todos nós, e nós não queremos isso para a vida de ninguém, nem para a nossa, e nem para a vida de nenhum dos membros, nenhum do povo de Deus, amém? Primeira coisa que eu quero considerar com vocês, que é importantíssima, é necessário amar a Deus de todo o coração. Para andar com Deus, é necessário, é indispensável amar a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Mesmo diante dos nossos defeitos, mesmo diante de todos os nossos desafios que nós enfrentamos o tempo todo, mesmo diante de tudo isso, mas é preciso nós colocarmos a nossa vida, o nosso coração em Deus o tempo todo.
E quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos esta orientação de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, a orientação é que nós devemos amar a Ele de toda a força, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Nós devemos amar a Deus de tudo, ou seja, nós devemos nos lançar diante de Deus, nós devemos nos entregar a Deus totalmente. Isso é indispensável para nós termos uma caminhada com Deus, que é o que percebemos na vida de um homem desse. Porque eu estava pensando e lendo e fazendo, sabe, uma tempestade de ideia dentro da minha mente, do meu coração. Fiquei pensando, meu Deus, esse homem era um homem comum como todos nós. Ele tinha família, ele gerou o filho que viveu mais tempo aqui nessa terra, Metusalém. Ele era um homem comum, igual a você, igual a mim, igual a todos nós. Mas ele havia de fato decidido que ele iria andar plenamente com Deus. Então nós não podemos dizer para nós hoje, ô pastor Paulo Rogério, isso não é possível nos dias que nós vivemos. Não, é possível. Até porque, quando você olha para as narrativas anteriores, o que você vai perceber? Que os dias em que ele estava vivendo, eram os dias tão tensos, tão desafiadores, como os dias que nós estamos vivendo hoje. Talvez os dias, quando você olha os capítulos anteriores, você vai perceber que a situação era de muita escuridão, de muita tensão, porque aqui é o período ainda antediluviano, não tinha acontecido o dilúvio ainda, o dilúvio viria na sequência. Então, eram momentos tenebrosos também, mas aquele homem, diante de família, diante dos embates, diante de tudo, ele disse, eu vou andar com Deus. Ele tinha decidido no coração que ele ia amar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua alma e com todo o seu coração. E quantos pode dizer aqui nessa noite, eu quero isso, Jesus, eu preciso disso, Jesus? Quantos pode pedir ao Espírito Santo nessa noite e dizer assim, Espírito Santo, está fraco, gente, diga, Espírito Santo, me ajude a andar com Deus aqui nessa terra. Andar com Deus e Deus andar com você. É preciso lançar a nossa vida, o nosso coração diante de todos os nossos erros e falhas, mas nós estamos cobertos por conta da graça de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Mas pastor, isso é possível? É possível por causa da bendita e maravilhosa graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Então você, eu, nós, o povo de Deus, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja, o papel nosso é realmente manifestar o amor que temos para com Deus, porque primeiro Ele já nos amou. Quantos podem glorificar o nome do Senhor bem forte por isso? Segunda consideração que eu quero repartir aqui com vocês, como podemos andar sem nos perder, né? Sem desistir. Você encontra tantas pessoas às vezes, sabe, lá fora, e às vezes até com algumas falas muito ruins e perigosas com relação à vida dela, até mesmo com relação à igreja. Perigoso, muito perigoso. Segunda verdade que eu quero repartir aqui com vocês, para a gente ficar firme, para a gente permanecer, para a gente não se desconectar de Deus, é necessário amar a palavra de Deus de toda a nossa vida. Amar a palavra de Deus. É impossível nós andarmos com Deus aqui nessa terra se nós não estivermos conectados na sua palavra.
Não é possível, meu amado irmão, minha amada irmã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, caminhar aqui nessa terra, dizendo que está caminhando com Deus, sem estar conectado com a sua palavra. Isso não há possibilidade. Por isso que os homens de Deus, as mulheres de Deus, essa igreja está há 25 anos aqui pregando a palavra, ensinando a palavra, repartindo a palavra, orientando através e a partir da palavra, e dizendo: ô povo de Deus, ô família da Boas Novas, ô família de Primavera, vamos nos apaixonar pela palavra, vamos aprender a palavra, vamos praticar a palavra, vamos viver da palavra, porque não é possível nós caminharmos com Deus desconectado da sua palavra. Precisamos estar conectado com a palavra de Deus o tempo todo. Você imagina essa conexão aqui deste homem ali com Deus, Deus falando com ele, palavra de Deus vinha a ele. Olha só, por isso não é possível nós andarmos com Deus se nós não andarmos agarrados à sua palavra. Por isso que Jesus disse, e eu gosto muito dessa porção bíblica de João capítulo 15, é interessante quando a gente lê João capítulo 15, você vai perceber do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11, você vai perceber pelo menos por umas 11, 10 vezes, o ênfase no permanecer. Permanecer, permanecer. E é interessante que aí o versículo 7 do capítulo 15 do livro de João, Jesus diz que aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiser e vos será feito. Ou seja, Deus está dizendo ali, a partir de Cristo, que não é possível permanecer nele sem a palavra dele. Sem a palavra dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a proposta de Deus para nós, num dia desse festivo, num dia desse de alegria, de celebração, pelos 25 anos da igreja local aqui em Primavera Batista Boas Novas, Deus está falando conosco. Temos que a cada dia permanecer amando a sua palavra, amando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, propagando as verdades de Deus e a palavra de Deus. Por isso que é interessante quando olhamos para o livro de Josué, naquele embate de Josué, agora havia perdido o seu líder maior, Moisés havia partido, Josué naquela tensão toda ali, nós percebemos no capítulo 1 isso, e aí nós percebemos que Deus vai falando com ele, e aí no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz ali a ele, diz a nós, e diz ao seu povo, ele diz: Josué, não se aparte da sua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho, e serás uma bênção, serás bem-sucedido. Sabe, meu irmão, é preciso amar a palavra de Deus, é preciso nós amarmos a verdade de Deus, amarmos a palavra eterna de Deus, porque a palavra de Deus é pura, ela é santa, ela é imutável, e o próprio Cristo já disse: passarão céus, passarão terra, mas a minha palavra permanecerá. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte aí, gente? Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela palavra, glória a Deus, porque a igreja tem a palavra da vida eterna. A igreja tem a palavra da verdade. Por isso que o Espírito Santo, usando
O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz: ó Timóteo, eu creio que você já sabe como se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu creio que você já sabe, porque você sabe, ó Timóteo, a igreja de Éfeso aí também, eu creio que você já sabe, que a igreja, ela é a coluna e fundamento da verdade. A igreja tem e detém a palavra eterna de Deus. A igreja, ela tem a palavra da verdade, que é a palavra eterna de Deus. A palavra de Deus, gente. Sabe, que coisa linda que nós temos, hein? A palavra de Deus nós temos. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Olha que o inimigo já lutou muitas vezes contra a palavra eterna de Deus. Tentaram destruir os escritos eternos de Deus por muitas vezes, mas nunca conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Irmãos, isso não é pouca coisa não. Só que nós nos acostumamos tanto que para nós perdeu aquela beleza. É porque nós nos acostumamos. Aí perde aquele encanto, sabe? Aquele encanto. Mas não é pouca coisa que nós temos. Nós temos a palavra eterna de Deus, gente. Quantos testemunhos que a gente já tem, quantos testemunhos que eu já ouvi. Me lembro de um testemunho de alguém contando um testemunho no encontro dos Gideões, e ele contando que a palavra de Deus foi entregue ali numa cadeia, coisa penitenciária mesmo, pesada, e aquela pessoa começou a pegar as folhas da Bíblia que foi colocada lá, foi rasgando e usando para fazer cigarro, e aí havia sobrado só uma dessas páginas, e naquele dia de muita tensão, naquele dia de muita angústia, aquele homem que estava ali preso naquele local, ele decidiu, sabe que eu vou dar uma olhada nesse livro aqui dos crentes, que eles dizem que é a palavra de Deus, vou dar uma olhada nesse livro, nessa folha que sobrou. E aí, o pessoal dos Gideões repartindo para a gente aquele testemunho, ele lendo aquela porção da palavra de Deus, aquele texto permeou a alma dele, a vida dele, e aquele dia a graça bendita de Deus tomou a vida daquele homem e transformou a vida daquele homem. Sabe, meu irmão, é algo precioso demais que nós temos a palavra eterna de Deus. Se as igrejas estão há tantos anos, tantas outras igrejas, tantos outros irmãos, tantos outros trabalhos estão há tantos anos de pé, porque eles estão propagando a verdade eterna de Deus, a palavra de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte aí por isso? Então a proposta de Deus para nós, numa noite como essa, é que esse povo tão abençoado dessa igreja local continue amando profundamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus atingiu o meu e o seu coração, e nós estamos aqui nessa noite. Quantos já estão libertos aqui pela palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade atingiu o meu e o seu coração. Essa verdade de Deus atingiu a sua vida, a minha vida, porque a palavra de Deus já diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Mas quando a palavra de Deus atinge o coração da gente, eu vivi assim, com outros projetos, com outros sonhos, até que através de uma tempestade que chegou na minha casa, meu segundo filho foi trocado na maternidade, isso deu mídia nacional. Eu também vivi assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele pode ser a morte. Mas essa palavra atingiu o meu coração, essa palavra atingiu a minha alma,
essa palavra atingiu a minha casa, e essa palavra que vem permeado com uma graça bendita de Deus, nos libertou a você, libertou a nós. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, como permanecer, pastor Paulo Rogério, sem nos perder, sem desviar, sem titubear? Ame a palavra de Deus. Todos os dias da sua vida, ame as verdades eternas de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se amar a palavra de Deus, você não vai se perder. Se amar a palavra de Deus, você não vai desistir, você não vai. Que aí você não vai ficar olhando para o A, para o B, para o C, para o D, você vai olhar para a palavra de Deus. Você vai olhar para a palavra, você vai olhar para a palavra, oh glória a Deus, você vai olhar para ela. Aí pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, pode todo mundo falar o que estiver falando, pode acontecer fake news à vontade por aí, você diz, eu estou agarrado à palavra, eu vivo a palavra, eu luto para praticar a palavra, eu não abro mão da palavra. Aí não tem para ninguém. Por isso que temos que investir tempo na palavra. Por isso que uma igreja como essa e todas as nossas igrejas estão pregando a palavra de Deus. Nosso pastor João Henrique com a sua pastora Carla, 17 anos aqui, olha só, repartindo uma palavra, pregando a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E glória a Deus pela vida das nossas igrejas, porque temos pastores sérios, pastoras sérias, que pregam a palavra. Não tem nenhum pastor nosso por aí inventando moda. Se tiver, nos avisa. Mas não tem. Os pastores nossos estão pregando a palavra, repartindo a palavra, até porque nós não temos outra coisa senão a palavra de Deus. Nós não temos outra. Mas a palavra de Deus nós podemos repartir. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Terceira verdade, terceira consideração de como andar com Deus como Enoque. A gente olha para o Enoque e a gente fala, que coisa maravilhosa. Eu estou pedindo essa graça, essa unção de Enoque. Quem quer essa unção de Enoque aí, gente? Quem quer essa unção de Enoque aí, gente? Andar com Deus até o ponto que Deus fala, Enoque, você já está tão comigo presente aqui, fica em casa logo aqui, rapaz. Fica aqui logo. Vai ser bom demais, hein, gente? Vai ser bom demais. Agora o povo de Deus está falando, os apregoeiros estão pregando, os profetas de Deus têm sido usados por Deus, e muitas pessoas ainda talvez não se atentou para isso. Imagina a cena quando olhamos para um texto desse. Enoque não estava esperando, andando ali e tal, vivendo com Deus, caminhando com Deus, né? Os seus momentos de renúncia, os momentos de vida com Deus, caminhando com Deus, a ponto que aí o decreto de Deus, a decisão de Deus, fala, Enoque, vem para cá. Vem para cá, Enoque. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceira verdade que eu quero repartir com vocês, de como podemos andar com Deus. Nós precisamos amar profundamente e ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. É necessário, é indispensável, uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus o tempo todo, todo dia. Desde o momento que você acorda ali, você já diz, bom dia Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu companheiro, meu conselheiro, Espírito Santo, fica comigo Espírito Santo, presida a minha vida, conduz a minha vida, Espírito de Deus. Para andar com Deus, precisamos
e precisamos com força, gente, do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando você lê João capítulo 14, você vê uma certa tensão dos seguidores de Jesus. Você imagina Jesus dando meio tchauzinho, contando para eles que ele ia embora. Imagina que a tensão era gigante, né? E aí você percebe Jesus dizendo ali: calma, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque eu vou preparar morada para vocês. Mas aí na sequência do texto você percebe Deus falando no 14, no 15, no 16, e aí Jesus dizendo que enviaria o outro Consolador, da mesma espécie dele, o Espírito Santo, para ficar com vocês todos os dias. Meu irmão, minha irmã, tem uma vida íntima com o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, deixa o Espírito de Deus conduzir a sua caminhada, a sua trajetória, a sua vida, enquanto você estiver aqui na face dessa terra. Porque você que é homem de Deus, mulher de Deus, você sabe que o Espírito Santo fala, guia, dirige, testifica. Meu Deus, quantas experiências que você já teve com o Espírito Santo. Quantas experiências que eu já tive com o Espírito Santo, meu Deus do céu. E aquelas que a gente teima, todas eu me dei mal. Todas eu me dei mal, mas aquelas que eu segui, eu me dei bem. Quantos podem dar um glória a Deus aí, bem forte, gente? Então não é possível você andar com Deus, se você não amar o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é o outro Consolador, ele é da mesma espécie de Cristo. O Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita em nós. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Gente, pensa na grandeza dessa, hein? O Espírito Santo habitar em nós. Não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Tenho pensado muito naquele texto, falei, meu Deus, ajuda nós, porque é possível de forma individual nós apagarmos o Espírito Santo, nós como denominação, nós como igreja local, nós extinguir, nós diminuir, que o Espírito Santo tenha o controle total da minha e da sua vida. Quantos concordam? Pode dar um glória a Deus aí bem forte, gente. Que nesses 25 anos, esse povo abençoado dessa igreja, seja um povo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, um povo guiado pelo Espírito Santo, um povo que ama o Espírito Santo, dizendo, eu vou continuar andando com Deus. Quantos quer continuar andando com Deus? Pode dar um glória a Deus aí, gente. Eu quero andar com Deus. Eu preciso andar com Deus e Deus andar comigo. É indispensável a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, para nós andarmos com Deus aqui nesta terra, até que aconteça o arrebatamento, ou até que nós vamos encontrar com o Senhor nosso Deus. Quantos estão preparados para esse dia? Pode dar um glória a Deus aí, forte aí. A quarta verdade que eu quero repartir com vocês, e eu vou concluir aqui, para a gente orar, e para a gente participarmos da mesa do Senhor, quero considerar com vocês essa verdade que eu coloquei aqui. É indispensável que o povo de Deus, que quer andar com Deus, ame a casa de Deus, ame a igreja do Senhor. Alguém já que disse, que é muito improvável alguém falar que ama a Deus, que ama a Cristo, que não ama a sua casa, que não ama a igreja. É muito pouco provável alguém que disse que ama Cristo, mas não ama a sua noiva, não ama a sua igreja. Olha que coisa, gente. E é interessante, quando olhamos para essa questão da igreja, eu fico pensando em tantas porções bíblicas
acerca do amor e do cuidado e do carinho de Cristo com a igreja. Meu Deus, como o rebanho, como lavoura, como as primícias dele, meu Deus, como o corpo dele aqui nessa terra. São muitas as declarações bíblicas que temos acerca do amor de Deus para com a sua igreja. Irmão, você já parou para pensar na grandeza desse negócio de igreja? Você já parou para pensar no privilégio que nós temos de ser igreja local? Você já parou para pensar na grandeza de todos nós pertencermos a uma igreja local? Gente, isso é grande demais. Isso é maravilhoso demais. Olha só, pensar nas grandezas da igreja, que a igreja tem graça, a igreja tem milagre, a igreja tem uns irmãos, a igreja tem uma mesa dessa para nós participarmos, lembrando de tudo que Jesus fez por nós, gente. Só a igreja tem isso. Só a igreja tem a palavra da vida eterna. Gente, é muito grande quando nós pensamos acerca do que é a igreja de Cristo aqui nessa terra. Eu creio que você está dando glória a Deus bem forte. Eu creio que você está dizendo obrigado, Senhor, por essa igreja local. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs aqui nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sabe, meu irmão, nós precisamos a cada dia amar mais a casa de Deus. O texto que eu fiz menção com vocês é exatamente isso que o Espírito Santo fala através da vida do apóstolo Paulo, dizendo: cuidado, porque vocês estão na igreja, que é a igreja do Deus vivo. Olha aqui que o Espírito Santo usando o Paulo, faz questão de deixar esse importante deixa para nós. Sabe por quê? A única religião do mundo que tem o seu fundador vivo é o cristianismo. Ele está dizendo: eu acredito que vocês já sabem como se deve portar na casa de Deus, porque é a igreja do Deus vivo. Ele está dizendo: vocês servem um Deus que está vivo. Você está numa casa de um dono que está vivo. É o que o Espírito Santo fala conosco ali naquela porção bíblica lá de 1 Timóteo capítulo 3. Sabe, meu irmão, então a proposta de Deus para uma noite como essa é que você, que eu, que todos nós possamos amar mais e mais, cada dia mais, a igreja do Deus vivo. Você possa amar a sua igreja local, você possa servir a sua igreja local, que você possa se apresentar e dizer: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, para servir a obra do Senhor, a casa do Senhor, a causa do Senhor Deus. Sabe, meu irmão, nós não teremos outra oportunidade, nós só temos só essa. Ou nós agarramos a oportunidade que temos, ou nunca mais teremos outras oportunidades. Então nós temos que agarrar essa oportunidade e dizer: Senhor, eu quero amar cada dia mais a igreja do Senhor, eu quero servir a igreja do Senhor. Gente, a igreja é a coisa mais linda diante dos olhos de Deus. A igreja é a coisa mais maravilhosa diante dos olhos de Deus, porque foi Ele que comprou ela com teu sangue, com o sangue dele. É a igreja do Senhor. Olha só, a igreja do Senhor, que tem graça, que tem misericórdia, que tem milagres, que tem palavra, que tem mesa preparada para nós, que tem um pão, que tem um cálice que representa o sangue do Senhor. Só a igreja, louvado seja o dono da igreja, louvado seja o autor da igreja. A igreja, você e eu, poder participarmos como membro da igreja, hein? Gente, e aquelas pessoas que têm problema concernente à igreja, que não gosta de igreja, que tem aqueles desafios com a igreja, como será? Porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja.
Que as pessoas que têm problema com a igreja, que sabem que eu não preciso de igreja, porque meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém pode ficar sozinho lá na sua casa, batendo no peito e dizendo eu sou a igreja. Você não é, porque a igreja nunca foi singular, a igreja é plural, nós somos a igreja. Nós juntos somos a igreja, nós juntos somos o povo de Deus. Então ninguém pode ficar lá sozinho dizendo eu sou, não é. Agora nós juntos nós somos a igreja. Nós juntos nós somos o povo de Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, meu irmão, ame a cada dia mais a igreja. Sirva, coloque os seus dons, os seus talentos que Deus te deu à disposição da igreja. Sirva a igreja, ame a igreja, porque Cristo morreu por ela, por essa igreja, e nós somos muito abençoados e privilegiados por conta da igreja. Quantos já tiveram sua vida, sua casa, sua família abençoada e transformada pela igreja? Pode dar um glória a Deus aí bem forte. São milhões e milhões e milhões de pessoas espalhadas pelos 4 cantos dessa terra, que foram atingidos pela graça de Deus, porque a igreja, ela não é uma outra coisa, senão a agência de Deus aqui nessa terra. A igreja é a agência de Deus nessa terra, é a igreja do Senhor. Então, a proposta para todos nós aqui nessa noite, vamos continuar amando a Deus de todo o coração, vamos continuar amando a palavra de Deus, vamos continuar amando o Espírito Santo, vamos continuar amando o Evangelho, vamos continuar amando a igreja de Cristo aqui nesta terra, gente, até o dia que Ele vai chegar e vai levar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja. Esta é a grande verdade que está muito bem acentuada nas palavras que Deus deixou para nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então que a IBN Boas Novas continue nessa pegada. Continue nessa pegada. Pastor, como andar com Deus, como Enoque andou e não se perdeu, a ponto de Deus o levar para si? Está aí a dica: amar a Deus, amar a palavra, amar o Espírito Santo, amar o Evangelho, amar as pessoas, amar a casa do Senhor, amar tudo que Deus ama, porque aí você não vai se perder. Você vai chegar até o final da sua caminhada dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Quantos podem dar um glória a Deus forte por isso? Quero ler com vocês, finalizando Hebreus capítulo 10, quero ler com vocês esse texto da palavra do Senhor, finalizando para nós participarmos juntos, porque a igreja tem misericórdia, tem milagre, a igreja tem pão, tem cálice, a igreja tem coisas maravilhosas para nós. É a casa de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Eu quero declarar esse texto para todos nós, que seja uma verdade para a minha vida, seja uma verdade para a sua vida, que diz assim, esse texto da palavra do Senhor. Olha só, a partir do versículo 10, a partir do 35, diz assim, ó: portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Aí o 39, que é para todos nós, 39 para todos nós, diz assim, ó: nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
mas somos da fé para a preservação da alma. Quantos que é dessa pegada aí pode dar um glória a Deus? Diga eu, Jesus, eu sou dessa aí. Então a proposta de Deus para nós nessa noite de festa, vamos continuar andando com Deus? Quem concorda aí, quem topa aí, gente? Vamos continuar andando com Deus? E Deus andando com você? Porque o próprio Deus já disse que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus, você está perdido para sempre, meu irmão. Ô minha irmã, sem Jesus, você está perdido para sempre, todos nós. Então a proposta de Deus para nós, nessa festa de 25 anos, é para todos nós continuarmos andando firme com Deus aqui nessa terra. Amém? Você não vai se arrepender, porque lá no final do final, você vai dizer, valeu muito a pena andar com Deus nessa terra. Olha o que a igreja tem para nós, olha só, a igreja tem para nós o pão, que representa o corpo de Cristo, que representa tudo que Deus fez por nós. A igreja tem o cálice, que representa o sangue de Jesus. Aonde que vão encontrar isso? Aonde que vão encontrar? A igreja tem isso para nós. Olha que coisa maravilhosa. Dentre tanta beleza, dentro de tantas maravilhas que nós temos na igreja, nós temos um momento como esse, de poder participarmos da mesa do Senhor, hein, gente? Você já parou para pensar na grandeza disso? Às vezes a gente pega o pão, não dá nem muito peso, pega o cálice, já parou para pensar na grandeza de um momento como esse? Como isso é grande, que antes eu não podia, nem você podia, nem tocar, você não podia tocar nos elementos da ceia, mas hoje por conta da graça dele, porque ele nos salvou, nós podemos participar da mesa dele. Será que você pode dar um glória a Deus bem forte? Quero já apresentar esses elementos ao Senhor, para a gente, aí os nossos amados diáconos, diaconisa, vão distribuir o pão e o cálice, e aí você não participa, que nós vamos participar juntos aqui, nesta noite, no nome de Jesus. Pastor Paulo Rogério, quem pode participar da mesa do Senhor? Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se aceitou a Cristo, passou pelas águas do batismo, é membro dessa igreja ou de outra igreja, você está apto a participar. Se você aceitou a Cristo, passou pelas águas do batismo, é membro de uma igreja, participa da vida da igreja, você está liberado e abençoado. Mas é um momento para você considerar a bondade de Deus, é um momento para você considerar tudo que Deus tem feito para a sua vida. Então eu gostaria que assim que você pegar os elementos, você também fizesse a sua oração, falasse com Deus nessa noite, dizendo: Senhor Deus, o Senhor é demais, o Senhor é maravilhoso demais, Senhor. Olha que privilégio que eu tenho de participar da mesa do Senhor nessa terra. Então eu quero fazer uma oração, e aí eu vou liberar o povo de Deus sentado mesmo. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar por esse momento tão maravilhoso, tão especial, de podermos participarmos juntos do pão, do cálice. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Obrigado pela tua bondade infinita sobre nós. Obrigado, Jesus. Eu apresento ao Senhor esse pão, este cálice. No teu nome eu abençoo este pão, no teu nome eu abençoo esse cálice, que vai ser distribuído agora, e vamos participar juntos, como o povo do Senhor, como a igreja do Senhor. É assim que eu oro, no nome de Jesus, e o povo de Deus pode selar dizendo amém. Então, enquanto vamos adorar o Senhor com uma canção, Deus, o povo de Deus vai passar distribuindo. Leva-me além. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não?
é orar e crer que você tem um Deus que responde.